Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 18 de julho de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que acompanha o Mundo em Sua Casa em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com chuva ou chuviscos isolados. A temperatura prevista é de 23 graus e o teor de umidade relativa do ar ficando entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. Agora 7,2 em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, crianças e adolescentes, violência é causa de 26% das mortes de 0 a 19 anos. Folha de São Paulo, maioria dos shoppings de São Paulo está irregular. O estado de São Paulo, filho de Paulinho da Força, dá expediente informal em São Paulo. Correio Brasiliense, orçamento mínimo vai a R$ 667,75 em janeiro. Valor econômico, Câmara amplia as desonerações do Brasil Maior. Estado de Minas, difícil de pagar. Para 14% dos endividados, débito passa de 5 vezes a renda mensal. Jornal do Comércio, Brasil é líder em juro de cartão de crédito. 0 hora, alerta na saúde. Vida sedentária mata tanto quanto fumo. Brasil Econômico, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos alerta que a situação fiscal do país é insustentável. Diário da Manhã, governo acelera o projeto do VLT. O Popular, Nova Suíça, 13h30 da tarde, 10 tiros. Agora em Goiânia, 7 horas 3 minutos. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Morreu às 3h30 desta madrugada no Hospital Santa Helena, aos 74 anos, Dona Maria Pires Perillo, mãe do governador Marconi Perillo. A mãe do governador de Goiás travava luta contra um câncer e faleceu devido à falência múltipla dos órgãos. O velório e o sepultamento, às 5 horas da tarde, serão realizados no cemitério Parque Memorial, na saída para Bela Vista. 7h04. O vice-governador José Eliton participa hoje da abertura da 4ª Exposição Agropecuária de Posse. A festa marca a comemoração dos 140 anos de fundação do município. A solenidade será às 10 da noite no Parque de Exposições de Posse. Governador Marconi Perillo reage e diz que acusações contra o governo de Goiás na CPMI são políticas e não têm fundamento. Em coletiva concedida à imprensa, o governador Marconi Perillo disse que está tranquilo e não vê qualquer fato novo em relação às denúncias de contratos obscuros do governo de Goiás com a Delta, que foram divulgados por uma revista de circulação nacional no final de semana. Segundo Marconi, a CPMI, que apura relações do contraventor Carlinhos Cachoeira, é explicitamente política e tem como finalidade desviar o foco do julgamento do chamado mensalão do governo Lula. Em primeiro lugar, é importante dizer que isso é um indiciamento pífio, não tem validade nenhuma. O valor é político, é só para tentar, de alguma maneira, mitigar a questão do mensalão. Estão tentando acobertar o problema do mensalão, que vai pegar fogo a partir de agosto. O Supremo Tribunal Federal vai julgar os mensaleiros. E aí ficam tentando algum tipo de espuma, algum tipo de fumaça para acobertar um problema que esse sim é grave. Está mais do que claro que a intenção de alguns, poucos
parlamentares do PT, teleguiados, é de criar algum tipo de embaraço político para mim. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça fazer a investigação que eu próprio solicitei, e essa investigação será feita de forma isenta e não da forma parcial, como querem alguns membros da CPI, e caberá, em última análise, à Assembleia Legislativa de Goiás avaliar qualquer questão relacionada a qualquer e eventual irregularidade desse procedimento todo. Nesse período de quase 5 meses já viraram de cabeça para baixo o governo. Não há uma vírgula que possa ser considerada ilegal em relação aos contratos, licitações ou o que vale. Nada. Nós não pagamos 13, nós pagamos 13 no ano passado. O problema nosso aqui é que nós estamos pagando tudo em dia. Prestou serviço de aluguel de casa, tem que receber. Mas a AGETOP, por exemplo, hoje gasta 3 dias para pagar uma fatura. Não precisa de político pedir, não tem rolo, não tem propina, não tem direcionamento. A pessoa vai lá, apresenta a sua fatura por ordem cronológica e vai lá e recebe. Então, isso tudo é uma grande palhaçada, é uma grande desculpa que alguns setores da política nacional têm encontrado para tentar justificar erros que eles próprios cometeram. Se querem investigar as relações da Delta, investiguem no Brasil inteiro. São mais de 4 bilhões de reais de contratos. O absurdo é tentarem direcionar um problema onde ele não existe. O governador disse ainda que, diante da perseguição política, o PSDB nacional já decidiu que irá acionar judicialmente o relator e o vice da CPMI do caso Cachoeira. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 77. A Câmara de Goiânia ainda não conseguiu votar a LDO. Apenas 10 vereadores compareceram à sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Goiânia, número insuficiente para a abertura dos trabalhos. A maior ausência foi dos vereadores da base do prefeito Paulo Garcia, teoricamente os mais interessados na aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesta terça-feira também seria votado o projeto de reajuste dos subsídios de vereadores e do prefeito, que ultrapassa os 35%. Com o aumento, o prefeito eleito em outubro receberá R$ 26 mil, mesmo valor pago à presidente Dilma Rousseff. Já os vereadores passam a receber R$ 15 mil. Somente 3 vereadores votaram contra o reajuste em primeira votação: Elias Vaz, Giovanni Antônio e Fábio Caixeta. Para Elias, o aumento pode ser legal, mas é imoral e injusto. Isso, para mim, é um tapa na cara da sociedade. Eu penso que é preciso ter mais critérios, mais respeito com a sociedade. E é o que eu sempre tenho defendido aqui. A minha opinião é que a reposição que deve ser aplicada aos servidores, né, é a mesma que tem que ser aplicada, no caso, ao prefeito e aos vereadores. Anselmo Pereira, Djalma Araújo e Santana Gomes também prometem votar contra o aumento na segunda votação, que deve ocorrer nesta quarta-feira, caso haja quórum. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. A juíza eleitoral Zilmene Gomide alertou candidatos aos cargos de prefeito e vereador que costumam tumultuar o processo eleitoral com a abertura de processos contra adversários. Mas até o momento nenhuma candidatura foi impugnada em Goiânia pelo Tribunal Regional Eleitoral. Foram registradas até o dia 5 de julho 683 candidaturas a vereador e 8 para prefeito e vice. O TRE tem até o dia 5 de agosto para analisar todos os pedidos de candidatura, mas espera finalizar os trabalhos até 31 de julho. A juíza Zilmene Gomide explica que houve apenas um pedido de impugnação, mas ele foi negado. A única coisa que eu posso dizer é que foi uma impugnação da coligação do senhor Jovem Arantes contra a coligação, a candidatura do senhor Paulo Garcia, e que ela foi rejeitada de plano porque basicamente foi fundamentada em falta de documentos. Desde o dia 5 de julho, as 3 juízas responsáveis pelos registros analisam a documentação dos candidatos. A juíza Sandra Regina fala quais são as falhas mais frequentes na documentação entregue. Os candidatos que são funcionários públicos, eles têm trazido das repartições declarações falando que eles pediram o afastamento. Nós exigimos aí, no caso, uma declaração do órgão de que ele efetivamente está afastado a partir da data exigida pela legislação. Vemos aí as declarações de escolas que estão muito apagadas, uma xerox muito ruim, nós pedimos uma declaração mais legível e documentos pessoais, até assinaturas, reconhecimento de firmas.
A promotora de Justiça, Ilona Maria, explica como o Ministério Público auxiliou no trabalho de análise dos pedidos de candidatura. Fizemos os levantamentos junto aos tribunais de contas, ao sistema de primeiro grau, do Tribunal de Justiça, e detectamos que alguns deles realmente têm processos criminais, mas ainda não transitado em julgado. Então isso aí não constitui causa para a impugnação do registro de candidatura. Segundo informações do TRE, cerca de 99% dos requerimentos apresentaram falhas na documentação. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o TRE começou a distribuir o manual do candidato. O Tribunal Regional Eleitoral já iniciou a distribuição de 20 mil exemplares do Manual do Candidato sobre as eleições municipais deste ano. Primeiramente, o material será destinado a 130 zonas eleitorais em todo o estado até o próximo dia 31. Todos os candidatos também vão receber a cartilha. Segundo a coordenadora de Jurisprudência e Arquivos do TRE, Cláudia Micael, nela estão todas as orientações sobre o que é proibido e o que é permitido durante o pleito. Ela conta que as principais dúvidas se referem à propaganda eleitoral. A gente percebe a cada ano que as pessoas em geral conhecem alguma coisa da legislação, mas muitas vezes eles têm dúvidas de alguns detalhes, né? Continuam as regras quanto à proibição de outdoor, a proibição da realização de shows em comícios, proibição de doação de brindes aos eleitores. Então, assim, esses impressos, né, vêm assim para reforçar essa questão. Ele tem que observar, por exemplo, que a propaganda do candidato sempre tem que mencionar o nome da legenda, do partido pelo qual ele é candidato, o nome da coligação. A versão digital do Manual do Candidato também está disponível no site www.tre-go.jus.br. No mês que vem, o tribunal começa a distribuir a cartilha da cidadania para os eleitores. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13 em Goiânia. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013, que estabelece as metas e prioridades da administração federal para o próximo ano. Foi retirada do texto a emenda que liberava a Petrobras e outras estatais de seguir índices de preços oficiais do Brasil na hora de realizar contratações. Entre outros pontos, ficou definido o valor do salário mínimo para o ano que vem. Será R$ 667,75. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 622. Com a aprovação da LDO, o recesso parlamentar começa hoje. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, inaugurou na noite de ontem a Praça Memorial 17 de Julho, uma homenagem às vítimas do acidente com o voo 3054 da TAM, ocorrido há exatos 5 anos. A praça tem 8.300 metros quadrados de área distribuídos em torno de uma amoreira, única árvore que sobreviveu ao incêndio provocado pelo acidente que matou 199 pessoas. 7h14. Cientista critica entrevista com ex-mulheres de políticos. O eleitor brasileiro entende pouco sobre como a política funciona e muitas vezes diz que nem gosta do assunto. Para a cientista política e professora da URGS, Celi Pinto, um dos motivos é a forma como o assunto vem sendo tratado na mídia, onde os escândalos ganham muito mais espaço do que o debate sobre bons projetos. Onde o único assunto que interessa é o mal feito, é a corrupção, é o salário, como se nós tivéssemos um grupo de pessoas dedicadas única e exclusivamente a roubar os outros.
o que não é verdade. A recente entrevista da ex-primeira-dama Rosane Collor é criticada pela cientista. Célia Pinto questiona o que este tipo de cobertura agrega para a vida política. Então é um escândalo que se use o tempo das pessoas, que profissionais se formem para depois ter este nível de qualidade. Ou seja, de achar que fez uma grande reportagem entrevistando uma senhora que foi que atualmente é ex-mulher de um homem que foi cassado. Então, esse é o nível que nós temos no Brasil atualmente. Esse é muito vergonhoso, inclusive em termos internacionais, o nível do jornalismo no Brasil. A professora reclama que este tipo de abordagem ocupa o espaço dos assuntos realmente importantes para a população. E por isso que as pessoas não sabem quem é o vereador. Não sabem por que existe prefeito. Falam mal da política. Porque é isso que as pessoas ouvem. As pessoas não têm uma discussão do que é uma cidade. As pessoas não têm uma discussão interessante de como é que funciona a coisa que a gente vive, que a gente caminha nas ruas, que a gente vai ao médico, que a gente tem educação. Como é que isso funciona? Quem é que paga, quem é que não paga? Não, as pessoas só sabem que havia magia negra na casa não sei de quem. A professora de ciência política da URGS considera que a concentração da mídia compromete a democratização das informações, pois as empresas controlam as notícias e mostram aquilo que interessa aos donos dos veículos. Célia Pinto usa um exemplo interessante. Faltam apenas 2 semanas para o início das Olimpíadas, mas o assunto aparece bem menos do que nas edições anteriores dos Jogos. Desta vez, a Rede Globo não conseguiu comprar os direitos de transmissão do evento, que poderia render milhões em contratos publicitários. De Porto Alegre, Denise De Roque. Agora 7h17. Garotinho entrega à CPI documentos entre Delta e Rio de Janeiro. O deputado Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, protocolou nesta terça-feira uma série de documentos na Secretaria da CPI Mista, que investiga as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. Segundo o deputado, os documentos mostram supostas irregularidades em contratos firmados entre a construtora Delta e o governo do estado do Rio de Janeiro. Os documentos foram entregues na Secretaria da CPI. Garotinho não informou os valores dos contratos, que, segundo ele, apontam irregularidades, mas afirmou que os documentos se referem aos últimos 6 anos. A corrupção é feita por Carlinhos Cachoeira e Fernando Cavendish. Por que um foi preso e o outro não foi? Por que o senhor Fernando Cavendish até agora não foi preso? Essa resposta a CPI tem que dar à população. Por meio de sua assessoria de imprensa, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse que são afirmações levianas e improcedentes. O governador do Rio teve a convocação rejeitada pelos integrantes da CPI no último dia 30 de maio, por 17 votos a 11. Cabral é apontado por manter relações próximas com o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, que já teve a convocação para prestar depoimento aprovada pela CPI Mista. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h18. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Um homem foi morto com vários tiros ontem à tarde no setor Nova Suíça, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, Alessandre Moura Martins, de 39 anos, conduzia uma caminhonete S10 de cor prata, com placa de Goiânia, pela rua 264, próxima à Praça C-171, quando foi alvo de vários disparos. Uma amiga de Alessandre, que estava dentro do veículo, não se feriu e informou à polícia que a vítima estava presa há pouco tempo em Itumbiara. De acordo com a PM, ele tinha passagem por receptação, tráfico internacional de drogas, falsificação de documentos, porte e posse ilegal de armas, além de ser usuário de drogas. Segundo testemunhas, o autor do crime seria um motociclista que fugiu sem ser identificado. 7h20. Batalhão de Trânsito leva programa Balada Responsável para o interior do estado. O Batalhão de Trânsito estendeu as fiscalizações da Balada Responsável neste mês de férias para cidades do interior do estado, como Caldas Novas, Minasul, Aruanã, Pirenópolis e São Simão. Até o último final de semana, cerca de 6.000 pessoas foram abordadas. Foram realizados mais de 2.000 testes do bafômetro e 455 multas foram aplicadas. De acordo com o comandante do batalhão, Major Télio Amorim, os números são expressivos, apesar de estarem em queda após as campanhas educativas. É uma questão de costume, um mau costume. Num universo muito grande, de veículos, de pessoas,
Quer dizer, por mais que a gente fiscalize, por mais que a gente oriente, ainda existe muita gente nessa prática. Só que assim, nós temos, né, como está sendo feito, temos que fazer alguma coisa, temos que fiscalizar. Estamos aumentando essa fiscalização, trabalhando a questão da conscientização. O número ainda é alarmante. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa é infração gravíssima e gera 7 pontos na carteira, com multa de R$ 957,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. E os policiais civis e peritos em greve paralisam todas as atividades amanhã. Peritos criminais e médicos legistas fizeram um protesto no cruzamento das avenidas Atílio Correia Lima e Pio XII, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. A categoria está em greve há uma semana e apenas 30% dos serviços estão sendo feitos, conforme explica Antônio Carlos Macedo, presidente do Sindiperícias. Os serviços que não estão sendo feitos são somente os de crime de menor porte. Nós estamos mantendo aí os itens essenciais, com efetivo de 30%, nós estamos realizando os homicídios, os peritos estão se deslocando para os acidentes de trânsito com vítimas fatais, os médicos estão fazendo autópsias, caso de crimes sexuais, no caso de estupros, condições carnais, estão sendo feitos os exames, só que com 30% do efetivo, o que gera, infelizmente, gera demora devido ao efetivo, mas lembrando que a demora já é normal, mesmo sem estado de greve, devido à carência de funcionários, devido à carência de mais peritos. Amanhã a categoria pretende parar 100% dos trabalhos durante 24 horas. Eles reivindicam reajuste salarial, que hoje é de pouco mais de R$ 5.000. Em nota, o governo do estado disse que não consegue atender a solicitação, tendo em vista o limite de gastos com o pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse ainda que já fez uma proposta de concessão de bônus de 20% baseado no mérito por produtividade, o que elevaria o salário base da categoria para R$ 6.856. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23 em Goiânia. A Agência Goiana de Regulação apresentou ontem o balanço das operações de fiscalização de transporte realizadas no primeiro semestre de 2012. A meta estabelecida em janeiro deste ano era que até junho fossem feitas 3.600 abordagens, 150 apreensões de veículos irregulares e fossem verificados 14.400 itens de segurança. Vamos conversar agora com o supervisor de fiscalização e transporte da AGR, Andrei Oliveira de Paula. Bom dia. Bom dia. Supervisor, a meta estabelecida em janeiro foi cumprida? Sim, com relativa facilidade nós conseguimos cumprir essa meta e chegamos a junho dentro do esperado. Em relação à fiscalização do transporte, as operações realizadas pela AGR, quais foram as principais infrações verificadas? Principalmente a falta de autorização ou de licença para realizar viagens, né? Além disso, verificamos também falta de documentação geral do veículo e questões de segurança, como o extintor de incêndio vencido, pneu careca, falta de equipamento para saída de incêndio, né? Melhor dizer, saída de emergência, e defeitos em geral no veículo, né? Freios, faróis, esse tipo de coisa. André, a gente sabe que a AGR fortaleceu o programa nestas férias, reforçou a fiscalização nessas férias. Como é que está sendo feito as abordagens? Nós estamos sempre com o apoio da Polícia Militar, especialmente da Polícia Rodoviária Estadual, e nos pontos de abordagem nós estamos verificando todos esses itens de segurança, né, e documentação, e reforçando principalmente naquelas cidades onde o fluxo de turismo é maior. Nesse sentido, nós já estamos aí desde o dia 1º com toda a nossa equipe na rua, somos hoje 42 fiscais, formando 9 equipes, e circulando no estado todo, e já temos um resultado bastante satisfatório, também atingindo a meta de julho. O que acontece com o veículo e com os passageiros quando esse está em situação irregular? Isso depende muito do tipo de irregularidade constatada. É bom frisar que a competência da Agência Goiana de Regulação é fiscalizar o transporte intermunicipal. E a nossa legislação prevê que o veículo clandestino, né, que não tem nenhuma autorização e está completamente irregular, ele deve ser apreendido e o motorista será apresentado na Delegacia Especial de Crimes contra Trânsito. Nesse interim, os passageiros são encaminhados ao terminal rodoviário mais próximo
para continuar a viagem às custas do infrator, ou dependendo da distância, nós fazemos um comboio e levamos esse usuário até o seu destino final e depois continuamos o procedimento normal. Existe uma campanha, né, de combate ao transporte clandestino. Essa campanha deve continuar? Sim, é nosso escopo para esse ano, o combate ao clandestino, visando também a Copa do Mundo, né, que vai ter agora dentro de alguns anos, e queremos, junto com a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tentar minimizar o máximo possível o uso do transporte clandestino, principalmente no trecho Goiânia-Brasília, que é sede de uma coletânea de jogos, né, por essa ocasião. Quando você fala trecho Goiânia-Brasília, a gente sabe que existem pontos estratégicos em que são feitas as lotações. Como é que a fiscalização chega até esses pontos, Andrei? Primeiro, através de denúncias, né, que nós recebemos diariamente dos veículos que fazem esse tipo de transporte. Em segundo lugar, com o apoio da própria Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal, que tem nos dado um apoio muito grande nesse sentido. E contamos também com o feeling do fiscal, né, uma vez que com a experiência já adquirida em campo, a gente consegue já detectar com certa facilidade os veículos que estão fazendo esse tipo de transporte. No transporte regular também há reclamações de usuários sobre o mau atendimento. Nesses casos também pode-se fazer uma denúncia à AGR? Pode e deve, né? Nós também fiscalizamos o transporte regular, ou seja, aquele que é concedido, né, para as empresas regulares, e elas também têm que cumprir com todos os pré-requisitos de documentação e de equipamentos de segurança. E o usuário, caso seja testemunha de alguma infração dessa, ele pode denunciar através do 0800 704 3200 e nós vamos verificar em loco a situação daquela empresa. O senhor pode repetir o número? 0800 704 3200. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia. Conversamos com Andrei Oliveira de Paula, supervisor de fiscalização e transporte da AGR, falando então sobre o combate ao transporte clandestino em todo o estado. Agora em Goiânia são 7h28. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O helicóptero do Corpo de Bombeiros transportou de Itumbiara para Goiânia, na tarde de ontem, um bebê de 8 meses que teria ingerido chumbinho, uma espécie de veneno utilizado como raticida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família do menino teria contratado uma equipe de dedetização e esta teria colocado o veneno debaixo de um armário, local que a criança teve acesso. O estado de saúde do bebê, segundo o Corpo de Bombeiros, é estável. Programa que visa garantir a segurança dos taxistas e passageiros mobiliza a Polícia Militar, Agência Municipal de Trânsito e Sindicato dos Taxistas de Goiânia. O lançamento do programa Comunidade Alerta será realizado amanhã, dia 19, às 9h30 da manhã, no auditório da Secretaria de Segurança Pública. Ações permanentes vão ser divulgadas para aumentar a segurança de quem trabalha nos táxis da capital. Por exemplo, nas viagens para fora de Goiânia, o táxi será obrigado a parar nos postos da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. O motorista deverá, então, assinar o livro de viagem e informar os dados do passageiro, como nome, CPF, telefone, destino e horário do retorno. Além disso, todos os 1.470 permissionários de táxi na capital vão ter que participar de um curso que está sendo preparado pela Polícia Militar. O chefe de gabinete da AMT, Arildo Rafael, fala sobre a medida. É no sentido de pedir a todos os permissionários e auxiliares de motoristas do sistema de táxi que entrem em sintonia com essa campanha bonita da Polícia Militar do Estado, no sentido de gerar mais segurança para os trabalhadores deste setor. O presidente do Sinditaxi, Silone dos Santos, explica que as medidas são necessárias para diminuir a violência contra a categoria. Está prevista uma grande campanha, ou seja, para dar publicidade, até mesmo para os usuários não ser tomado de surpresa. A comunidade vai ter um procedimento novo por parte da polícia, visando dar segurança tanto para o passageiro
como para o motorista. Também vão ser distribuídas cartilhas com dicas de segurança para os trabalhadores. Em caso de emergência, o taxista ou o cidadão que perceber alguma situação suspeita pode ligar nos telefones 190, 198 e 191. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, são 7h31. Crianças ficaram presas em brinquedos do Parque Mutirama na tarde passada. Segundo informações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Goiânia, o acidente se deu por causa de uma queda de energia na região central da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na remoção das crianças. Ninguém se feriu. A GEAB entrega escrituras de casas para moradores do Jardim Curitiba, região noroeste da capital. É o programa Casa Legal do governo do estado de Goiás que regulariza escrituras dos imóveis a custo zero. Foram entregues 400 escrituras do bairro São Domingos. O programa Casa Legal, executado pela AGEAB, deve legalizar cerca de 90 mil imóveis em todo o estado. Só em Goiânia, são mais de 24 mil para regularização. A maioria concentrada na região noroeste, onde mais de 18 mil famílias, distribuídas em 11 bairros, aguardam há décadas pela escritura de suas casas. Moradores da Vila Mutirão já receberam escrituras e agora foi a vez dos moradores do bairro São Domingos, no Jardim Curitiba. O secretário Marcos Abrão Roriz, presidente da AGEAB, explicou que o programa tem cumprido sua meta. Nós já temos na AGEAB 43 mil imóveis em fase de regularização aqui no estado de Goiás. Somente na região noroeste de Goiânia, que é o caso aqui hoje, de São Domingos, são 18 mil imóveis que estão em fase já de regularização. É o maior programa de regularização fundiária da história do estado de Goiás, uma proposta ousada do governo do estado de Goiás, do governo Marconi Perillo, uma prioridade do programa Casa Legal, que é levar a escritura para essas famílias que aguardam há mais de 20 anos esse direito de cidadania. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. O Ministério Público Federal em Goiás denunciou um suposto desvio de recursos financeiros do INCRA. A denúncia faz referência ao período entre 2001 e 2003, durante o qual teria sido desviado cerca de R$62 mil. Os suspeitos, caso o fato seja confirmado, irão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, que pode acarretar em pena de até 10 anos de prisão. Segundo investigações, o desvio ocorreu durante a compra de 62 mil litros de óleo diesel que abasteceria os municípios goianos de Amaralina, Campinorte, Doverlândia, Goiás, Eitoraí, Itaberaí, Montevidéu do Norte, Mundo Novo e Rio Verde. A compra foi autorizada em 2011 pelo ex-superintendente regional do INCRA no estado de Goiás, Aparecido Antônio. A empresa vencedora no processo de licitação, Posto do Bosque, teria apresentado uma única nota fiscal para o fornecimento do combustível que não chegou aos municípios. 7h34. A Agência Municipal de Meio Ambiente promove campanha para orientar a população no contato com os macacos dos parques de Goiânia. Uma equipe de televisão de Goiânia flagrou uma menina de 2 anos sendo mordida por um macaco prego no Parque Areião, região sul de Goiânia. No local onde a menina foi mordida não foi encontrada nenhuma placa ou funcionário alertando perigo. Marise Moreira, gerente de proteção e manejo da Agência Municipal do Meio Ambiente, diz que o órgão tem feito campanhas de orientação junto à população. Nós temos um projeto, o projeto chama-se Macaco Prego. Ele tem 3 subdivisões. A gente oferece alimento para os macacos na plataforma, num local onde a população não tem acesso. No outro projeto, a gente monitora, a relação dos visitantes com os animais nos parques, anotando as situações em que ocorrem incidentes ou acidentes. Marisa explica que o maior problema é que os frequentadores dos parques insistem em alimentar os animais. A gente percebe que as pessoas, mesmo com a orientação e mesmo com a presença, às vezes, do educador, eles insistem em alimentar. Você acaba de orientar um pai com filho, ele anda ali 10 metros distante de você e continua com o mesmo hábito. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 24 casos de ataques de macacos na capital. A vítima de um arranhão ou mordida deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para ser medicada. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h35. Secretaria da Educação discute a reformulação curricular da rede pública de ensino, diante de várias distorções que prejudicam o aprendizado. Seminário realizado ontem trouxe experiências do Brasil e até internacionais. A Secretaria Estadual de Educação comprovou da necessidade de mudanças no currículo das escolas da rede pública de ensino. Como relatou o chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica, Rafa Gomes, cada escola define seu próprio conteúdo. Existem 1.100 disciplinas cadastradas, entre elas manicure, basquete, basquetebol, entre outras. Há distorções na formação de professores, longe da realidade da sala de aula. Há distorções entre as próprias escolas. Uma avaliação de desempenho realizada no final do ano passado constatou que 33% dos alunos da terceira série do ensino médio tinham aprendizado de matemática abaixo do básico. 21% da mesma turma não conseguiram assimilar a língua portuguesa. Rafa Gomes defende que a Secretaria de Educação tem que ser mais do que fonte pagadora, e sim gestora de políticas públicas. Quando você fala de organização de currículo e mesmo a matriz de conteúdos, nisso daí você tem alguns desdobramentos. Desdobramentos que principalmente vai desencadear na formação de professores. A gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro, continuidade e aperfeiçoamento do trabalho da reorientação curricular. É algo que precisa ter um marco e precisa ser bem focalizado aqui. Não é pretensão da gestão e muito menos da Secretaria como um todo desconsiderar o caminho que foi percorrido até aqui. Pelo contrário, a gente acredita que o que foi feito, ele teve grandes avanços, com certeza foi importante para o período, mas tem-se uma necessidade de avançar. Desde o começo deste ano, as escolas públicas da rede estadual adotam a divisão dos conteúdos curriculares por bimestre, de forma a garantir o mesmo ensino nas diferentes regiões de Goiás. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37 em Goiânia. Pirenópolis oferece várias opções de lazer para turistas em férias. Cachoeiras, culinária regional, arquitetura histórica e turismo de aventura são algumas opções para quem visita Pirenópolis. O secretário de Turismo da cidade, Sérgio Radi, explica como os visitantes podem aproveitar as férias em Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidade com muita diversidade. Hoje nós oferecemos uma grande gama para todas as idades, desde a criança, a família, o pessoal de mais idade. Nós temos nossos atrativos naturais e também os atrativos culturais. Nós temos várias opções de cachoeiras, algumas com trilhas, são 85 no total. Em Pirenópolis nós temos 2 CAPs, um no portal de entrada da cidade e o outro no centro histórico, funcionando 7 dias por semana, das 8 às 18 horas. Começou em 17 de julho e vai até o dia 26 de julho a festa de Nossa Senhora Santana da Capela do Rio do Peixe. De acordo com o secretário de Turismo de Pirenópolis, Sérgio Radi, a festa tem como atrações romaria, missa, procissões, queima de fogos, mastro e fogueira. Pirenópolis foi tombada como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e histórico pelo IPHAN em 1989. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu a licitação de 5,9 milhões de reais para a compra dos placares eletrônicos do estádio Mané Garrincha, sede da Copa 2014. Esta é a segunda licitação do estádio suspensa pelo tribunal. A anterior foi referente às cadeiras que poderia lijar empresas. A decisão relacionada aos placares foi tomada após uma empresa da área de tecnologia questionar o edital do governo do Distrito Federal. Segundo a representante, a exigência de certificados técnicos só poderia ocorrer como pontuação para julgamento de proposta técnica, o que não se aplicaria numa licitação do tipo menor preço, como é o caso da disputa no Mané Garrincha. 7h40. Todos os 10 jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foram disputados nesta terça-noite. Em Campinas, o Goiás venceu o Guarani por 2-1 e ficou na 6ª posição. O Goiás jogou ontem à noite diante do Guarani em uma noite chuvosa na cidade de Campinas
e venceu por 2-1 o Guarani. A primeira vitória fora de casa, conquistada pelo time esmeraldino nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória construída através de um gol fatídico do zagueiro Rodrigo Arroz, que foi recuar a bola para o goleiro e acabou encobrindo o goleiro de seu próprio time. Consequentemente, a vitória conquistada por 2-1. Goiás volta a campo sábado contra o Avaí, às 4h20 da tarde, no Serra Dourada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Goiás, com 19 pontos, é o 6º colocado na classificação da Série B. Nas outras partidas, tivemos os seguintes resultados ontem. América Mineiro 2, Guaratinguetá 1, Grêmio Barueri 0, Bragantino 0, Vitória da Bahia 3, Asa 2, Joinville 6, Ipatinga 0, Ceará 2, São Caetano 2. Boa 0, CRB 0, Atlético Paranaense 2, Avaí 1, ABC 2, Criciúma 2 e Paraná 1, América de Natal 0. Criciúma, Vitória da Bahia, América Mineiro e América de Natal são os 4 primeiros colocados. 7h42. 7 jogos abrem nesta quarta, 10ª rodada da Série A. Às 19h30 tem Santos e Botafogo e Grêmio Esporte. Às 20h30, Portuguesa e Cruzeiro, Náutico e Ponte Preta. Às 21h50, Atlético Mineiro e Internacional, Flamengo e Corinthians e São Paulo e Vasco da Gama. Amanhã, o Atlético busca sua primeira vitória, jogando em casa contra o Figueirense. Último treino do Atlético para o jogo de amanhã. Diante do Figueirense, 9 horas no estádio Serra Dourada, acontece na tarde desta quarta-feira, às 4 horas, no CT do Urias Magalhães. O técnico Jairo Araújo, que era auxiliar de Hélio dos Anjos e assumiu o comando do time até a contratação de um novo treinador, não deve fazer nenhuma alteração no time, que perdeu para o Vasco por 1-0 no último domingo em São Januário. Deve manter a escalação. A diretoria confirmou ontem os preços dos ingressos para o jogo de amanhã, às 9 horas, contra o Figueirense no Serra Dourada. R$40. Arquibancada ou cadeira, fica a critério do torcedor. A diretoria confirmou, além daqueles torcedores que têm a carteirinha de estudante, mulheres e torcedores com a camisa do Atlético também poderão pagar meia entrada no jogo de amanhã, às 9 horas, no Serra Dourada. A diretoria do Atlético que deve definir, nesta quarta-feira, a ida do meia Elias para o Atlético Paranaense na Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Amanhã, fechando a 10ª rodada da Série A, jogam Fluminense e Bahia e Coritiba e Palmeiras. 7h43. A seleção brasileira chegou ontem a Londres para a busca do inédito ouro olímpico. Cerca de 30 torcedores, além de dezenas de jornalistas, aguardavam a delegação no aeroporto e fizeram um grande tumulto quando perceberam a presença de Neymar. O atacante precisou ser escoltado por 8 pessoas desde a sua chegada ao setor de desembarque, uma distância de 200 metros. O tumulto causado surpreendeu até mesmo alguns policiais que faziam a proteção. Após Neymar conseguir entrar no ônibus, um deles perguntou aos jornalistas quem é ele. Outro policial que conhecia Neymar apenas ficou sabendo da escolta momentos antes do desembarque. 7h44, Vila Nova de técnico novo recebe o Duque de Caxias, domingo no Serra Dourada. A partir de hoje, o técnico Jorge Saran começa a montar o time do Vila visando o compromisso do próximo fim de semana contra o Duque de Caxias pela Série C do Campeonato Brasileiro. Meia Preto deixou o departamento médico, mas está no departamento físico. Não fica à disposição a tempo. Outro jogador que segue fora é o volante Luiz Marques. Inclusive, este jogador saberá ainda esta semana se precisará ou não fazer outra cirurgia no joelho que o tirou da reta final do Campeonato Goiano. Em contrapartida, o volante Rafael Carioca e o lateral direito Evandro, que estavam contundidos, voltaram a treinar normalmente e não serão problema para o jogo de domingo contra o Duque de Caxias no estádio Serra Dourada. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, o Santos está tentando satisfazer os pedidos do técnico Muricy Ramalho e continua em busca de atacantes. Um reforço para a posição virou prioridade para o clube, principalmente em função das saídas de Allan Kardec, Borges e Renteria. Depois de fechar com o argentino Miralles em troca por Elano com o Grêmio e tentar André do Atlético Mineiro, o Peixe conversa com o Fluminense sobre a contratação de Rafael Moura. Inicialmente, a tentativa santista foi pela contratação por empréstimo, condição negada pelo Fluminense, que só aceita a transferência do ex-jogador do Goiás em definitivo. Às 7h45 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
A Comissão Mista do Orçamento aprovou ontem o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, sem previsão de autonomia aos 3 poderes na concessão de reajustes aos servidores. A LDO define os critérios para a aplicação de recursos pelo governo federal para o próximo ano. A comissão manteve previsão de reajuste de 7,35% para o salário mínimo, que subiria dos atuais R$ 622 para R$ 667,75 a partir de janeiro do próximo ano, com pagamento em fevereiro. O salário mínimo serve de referência para o salário de 47 milhões de trabalhadores no país. Sobre o assunto, nós conversamos agora com Leila Brito, supervisora técnica do DIEESE em Goiás. Bom dia. Bom dia, Leila. Sim, bom dia. Leila, o DIEESE considera o reajuste proposto pela comissão um valor justo? Bem, primeiro, esse valor proposto pela comissão tem que se considerar que tudo pode mudar. Depende muito do que for o resultado da inflação efetiva e da inflação efetiva, depende do que for o resultado do produto interno bruto, né? Para janeiro do ano que vem, a gente reavaliar isso. Mas o mais importante que eu acho é que continua esse mesmo problema, né? Apesar da política atual de recomposição do salário mínimo pela inflação mais o produto interno bruto, que é um mecanismo extremamente interessante, porque é um mecanismo que considera que as rendas, e, dentre elas, o salário mínimo, né? Nesse caso, o salário mínimo pode ser recuperado conforme o crescimento da economia, e isso traz um mecanismo para participação na distribuição de renda, na renda do país. A questão é que ainda continua insuficiente. O cálculo do DIEESE, né? Para um salário de uma família padrão e 2 filhos, atender todas as necessidades determinadas na Constituição, né, de uma família padrão, um casal de 2 filhos, deveria ser em torno de R$ 2.400, né? Então está bastante longe ainda, porém, se a gente for considerar os anos passados, está muito mais próximo agora do que antes, né? Se antes o salário oficial significava em torno de 6 salários, o salário oficial era 6 vezes menos o salário mínimo necessário, agora ele está em torno de 3,5%, 4%. E esse valor de R$ 667 poderia chegar a fevereiro de 2013 já defasado? Bom, não é que ele chega defasado. Esse mecanismo, ele garante uma maior recuperação. Porém, como ainda está distante, um pouco distante, né, ele continuará defasado, porém menos defasado. Leila, esse anúncio antecipado, já que a pessoa só vai receber esse valor no fim de janeiro do ano que vem, ele não pode causar uma confusão? Na verdade, isso aí é apenas uma questão oficial, né? Porque a LDO é onde se define quais seriam os gastos, né, do governo, e dentre elas o salário mínimo, né? Então, acho que é apenas uma questão burocrática, mas o anúncio por si só já, em alguns segmentos, traz uma certa especulação. O que eu acho que é mais importante é que nós temos uma regra clara, né, de recuperação do mínimo, e que ela é uma regra que depende muito, que o resultado do reajuste ele vai depender muito do desempenho da economia. Então, acho que essa regra ela é extremamente importante, é uma regra justa. Essa sim é uma regra justa, né? Porque nos últimos anos essa regra vem garantindo que o salário mínimo não se defase mais, não tem uma defasagem ainda maior do que a que já tem em relação ao salário ideal que a família brasileira deveria receber. Leila Brito, supervisora técnica do DIEESE em Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Leila Brito, então, avaliando a possibilidade, então, de aumento do salário mínimo de R$ 622 para R$ 667,75. A aprovação já foi realizada pela Comissão Mista do Orçamento na Câmara. Agora, em Goiânia, são 7h51.
O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Nova licitação para o viaduto do Daia em Anápolis terá valor 40% menor, graças à intervenção do Ministério Público Federal. A novela envolvendo a construção do viaduto do Distrito Agroindustrial de Anápolis se arrasta desde 2010. Naquela época, o Ministério Público Federal verificou que houve superfaturamento da obra. Após o órgão constatar várias irregularidades na licitação e recomendar a anulação do processo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes deixou a obra de lado. De acordo com o Procurador da República com atuação em Anápolis, Rafael de Paula Parreira, o MPF teve de intervir novamente. Desta vez, ajuizando uma ação em fevereiro deste ano para que o DENIT abrisse um novo procedimento. Ele ressalta que, graças à atuação do Ministério Público Federal, o custo da obra ficará 40% menor. A partir dessa ação, o DENIT deflagrou uma nova licitação. Além dos 10 milhões que o Ministério Público tinha questionado, conseguiu obter uma economia de mais 10 milhões. Então, a obra que custaria 46 milhões vai ser licitada hoje por 27 milhões de reais. O Procurador da República alerta que a construção do viaduto é urgente, já que é grande o fluxo de veículos na região. Há uma confluência entre as inúmeras empresas situadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis, rodovia que vem de Brasília, vem de Goiânia, então o trânsito no local é muito intenso e tem provocado inúmeros acidentes. 80% dos acidentes no trecho urbano da rodovia de Anápolis ocorrem naquele local. Em horários de pico é praticamente impossível atravessar a rodovia naquele cruzamento. A entrega das propostas dos licitantes para a construção do viaduto do Daia deve ser feita até esta quinta-feira. A previsão para a conclusão do projeto é de 330 dias. Agora em Goiânia são 7h53. O secretário da Fazenda, Simão Cirineu, apresenta agora pela manhã as contas estaduais do primeiro semestre deste ano. Será divulgado o balanço da receita e despesa. E o governador quer dar início ao projeto de implantação do VLT já no próximo mês de agosto. Mais 2 reuniões marcadas para acontecer na próxima semana darão início ao processo de consulta pública para a instalação do VLT, veículo leve sobre trilhos que será implantado no eixo Anhanguera, em Goiânia. A previsão do governador Marconi Perillo é que após estes novos encontros, o VLT saia do papel já a partir do próximo mês de agosto. Nós esperamos colocar o edital na praça até o final de agosto. Uma vez escolhido, definido quem são os vencedores no processo licitatório, aí nós vamos dar ordem de serviço de imediato. Enquanto isso, também nós vamos contratar material rodante, contratar as obras, enfim. O objetivo é que até o final de 2014 a obra esteja pronta. Nós vamos trabalhar com essa perspectiva. É uma obra grande que vai envolver cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais e que vai demandar tempo. Agora, é uma obra que vai significar uma intervenção histórica em Goiânia. Não só intervenção do ponto de vista da mobilidade urbana, do transporte coletivo, que vai melhorar o tempo, por exemplo, de uma viagem que hoje gasta um determinado tempo, vai diminuir bastante. Nós vamos ter mais passageiros na locomotiva. Isso vai significar que nós teremos menos problemas de lotação nesses veículos. Os passageiros vão ganhar em comodidade e tempo. Por outro lado, haverá toda uma intervenção urbana ao longo de todo esse trajeto que vai compreender o Padre Pelágio até a Estação Novo Mundo. Como a implantação do VLT implicará em intervenções em vários trechos ao longo da Avenida Anhanguera, o governo de Goiás contará, durante a execução das obras, com o apoio da Prefeitura de Goiânia e da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Contribuinte inadimplente no programa Recuperar pode retomar parcelamento da dívida até 31 de agosto. Quem aderiu ao Programa de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Estadual e teve o parcelamento cancelado por ficar mais de 90 dias sem pagar qualquer parcela, tem uma nova chance de regularizar débitos de ICMS e ITCD.
De acordo com a Lei 17.690, publicada na semana passada, o contribuinte pode parcelar o saldo devedor ou pagar à vista com desconto de 95% da multa e 40% de redução dos juros, como explica o gerente de recuperação de créditos da Secretaria Estadual da Fazenda, José Ferreira de Souza. O primeiro prazo é o contribuinte que perdeu o parcelamento. Ele tem até o final do mês de agosto para efetivar um novo parcelamento perante a Secretaria da Fazenda. Caso a decisão seja para pagamento à vista, ele tem até o dia 20 de dezembro para efetuar o pagamento à vista. E o final do prazo para o parcelamento é até fevereiro do ano de 2016. José Ferreira alerta que as empresas com pagamento irregular têm o débito inscrito na dívida ativa, podendo chegar à execução de bens. Com o débito inscrito em dívida ativa, fica o contribuinte, quer dizer, a empresa, e os sócios que têm poder de gestão sobre a empresa, proibidos de ter a certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública. E na sequência, esses débitos serão levados a ajuizamento no Poder Judiciário, e a consequência é a execução fiscal, em que vai buscar bens do contribuinte para fazer o pagamento desse débito para com a Fazenda Pública. Interessados em efetuar o pagamento de impostos à vista ou a prazo pelo Programa de Recuperação de Créditos, devem procurar as delegacias regionais de fiscalização, as AGENFAS ou a sede da Cefaz, no setor Negrão de Lima e em Goiânia. Mais informações, 3269-2670. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57 agora. A venda de veículos caiu 3% na primeira quinzena do mês em relação ao mesmo período de junho. 177 mil unidades foram emplacadas, segundo a FenaBrave, entidade que reúne as concessionárias. 7h57. Um agente da Polícia Federal foi assassinado com 2 tiros na cabeça na tarde de ontem no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O agente Wilton Tapajós Macedo visitava o túmulo dos pais por volta das 3 horas da tarde, quando o homem se aproximou e disparou. Macedo trabalhava no núcleo de inteligência da Polícia Federal que investigou a Operação Monte Carlo, que resultou na prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira. O chefe da operação, delegado Matheus Rodrigues, disse que Macedo participou das investigações desde o início, em 2009. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, Jones Borges Leal, não descartou que o crime pode ter sido queima de arquivo. Ele disse que, além do núcleo de inteligência da Polícia Federal, o agente assassinado já tinha passado pelos serviços de proteção a testemunhas e de repressão a entorpecentes. O aumento do número de assaltos e de assassinatos está assustando motoristas de táxi do Amazonas, a ponto de o governo estadual incentivar o uso de cabines blindadas nos carros. Em todo o ano passado, em Manaus, 10 taxistas foram mortos em serviço. Em 2012, já são 7 mortes. O advogado Rui Pimenta, um dos defensores de Bruno Fernandes no processo sobre a morte e desaparecimento de Elisa Samúdio, disse que pretende acionar a justiça para questionar a punição recebida pelo goleiro na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, após cartas. Para o defensor, a penalidade que determina 20 dias sem banho de sol, visitas e trabalho é rigorosa. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, o atleta cometeu um erro disciplinar ao enviar uma carta a um programa de televisão local por meio de seu advogado. O funcionário da Embaixada da Nigéria, suspeito de estuprar e espancar uma mulher na residência oficial do embaixador do país africano, em Brasília, negou acusações em depoimento ao delegado Wesley Salomão. Ele afirmou em depoimento que trabalha há 1 ano como mordomo da embaixada. Agora são 7h59, as chuvas torrenciais na China já deixaram 11 mortos em uma semana. As inundações desabrigaram milhões de pessoas no leste do país e as cidades isoladas por deslizamentos de terras. Nas regiões mais atingidas é intenso o trabalho de equipes de emergência resgatando sobreviventes e distribuindo água e comida. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Frederico Pita. Central técnica Cristina Rocha e Fausto Marciano. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão Abadia Lima. 8 horas, o Mundo em Sua Casa, volta amanhã, às 7 horas. Até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.